Olá, olá! Bem-vindos a mais um Arrumando a Casa, um videocast como não outro. Um videocast que a gente não fala somente da nossa casa física, mas a gente fala também da nossa casa, o nosso corpo, que é a nossa maior casa e a casa que a gente tem que respeitar. Hoje eu tenho uma convidada bem especial que vai me explicar muita coisa e para vocês principalmente sobre um assunto que é muito interessante. Mas antes de começar e antes de introduzi-la aqui, eu vou falar para vocês que a gente está aonde? Na cidade de Santos, essa cidade super bonita, como eu gosto de falar. O dia tá lindo, maravilhoso. Ela também veio de outro lugar, de outra cidade, mas ela é santista. E nós estamos gravando nos estúdios da WordCom, a melhor agência de publicidade e marketing da onde? Da Baixada Santista. Gente, e para vocês que estão ou não seguem a nossa página, começa a seguir a nossa página no YouTube, que é Suzana Dami, e também o nosso Instagram, Arrumando a Casa, que lá vocês vão poder ver takes dos nossos videocasts, que são demais. E para quem tem interesse em saber, perguntar mais, dar sugestão de temas, escreva para a gente, deixe o seu recado, vocês serão muito bem recebidos. Beth, que bom estar aqui com você. Eu estou muito feliz em recebê-la e apresentar ao nosso público o assunto de hoje, que é Feng Shui. Eu falo Feng Shui, tá? Agora eu não sei, aqui é Feng Shui. Aqui é Feng certo? Shui. Tá. Beth, você pode contar pra gente como que você entrou no Feng Shui? Sim. Por favor. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui apresentando um pouquinho do Feng Shui, né, para você, para o pessoal daqui de Santos, né? Sou de Santos, você perguntou, né? Sou de Santos, sim. Duas santistas? Com certeza. E, na verdade, eu sou designer de interiores, né? É uma das minhas formações acadêmicas. Eu cheguei, na verdade, no designer de interiores por uma transição de carreira. Porque, na verdade, a minha primeira formação foi em pedagogia. Eu lecionei por 6 anos. Nesse tempo que eu lecionava, eu fiz filosofia, porque eu sempre amei o assunto de filosofia. Sempre fui muito instigada em casa pelo meu pai ao assunto voltado à filosofia desde criança. E no meio do caminho ali eu vi que a docência realmente para mim seria um pouco complicada. Fui parar na terapia, o terapeuta falou, você é muito nova ainda, acho que pode pensar aí numa nova profissão, um novo caminho. E fui para designer de interiores. Me formei em designer de interiores, fui para uma loja aqui de Santos, onde eu trabalhei como consultora de vendas técnica na área de persianas, papel de parede, cortinas e tudo mais. Fiquei lá por 10 anos e enquanto estive nessa loja, comecei a estudar sobre Feng Shui também. E ali eu comecei a trabalhar já com os dois viés, né? Fazendo consultorias online de Feng Shui e trabalhando na loja como consultora de vendas. E hoje, essa loja, inclusive, é minha cliente, né? Nossa, que bom. E sigo aí com um trabalho à parte de representação comercial da parte de persianas. Não atuo mais como designer. E fazendo as consultorias de Feng Shui em formato online aí para o mundo inteiro. Muito legal. Mas, assim, como que o Feng Shui chegou na sua vida? É porque, assim, existem especializações e técnicas que a gente, de repente, se interessa e, como você, virei uma especialista em Feng Shui, uma consultora. Sim. Como que ele chegou? O que te atraiu? Na verdade, eu sempre fui muito curiosa, né? E esse assunto sobre cristais, terapias holísticas, eu cresci em meio a isso, né? O meu avô, ele fazia numerologia, então, desde o meu nome ali, enquanto eu estava no hospital, era para ser outro nome, ele já foi lá e falou para minha mãe, não, coloca outro e tudo mais. A gente cresceu ali com chazinho, sementinhas, que hoje é comum comer semente de girassol e tudo mais. Eu lembro meu avô colocando as sementes de girassol no sol mesmo e falava, isso é remédio e tal. Olha isso. Então, a gente sempre teve um lado meio holístico dentro de casa ali sendo explorado, né? Pelo meu avô paterno. Embora o meu pai seja uma pessoa que eu brinco que ele é um ateu, graças a Deus, né? Ele é completamente diferente do que o meu avô era. E a minha avó materna também. Eu lembro, inclusive, dela ter... Ela era uma pessoa que seguia a doutrina espírita, como o meu avô também. Eu lembro, inclusive, que ela tinha uma pirâmide embaixo da cama dela, que era uma pirâmide de cristal, que era algo ali para poder equilibrar chakras e tudo mais. Então, foi um assunto que sempre teve ali à minha volta. Mas, claro que eu, como criança, não entendia sobre aquilo, Sim. né?
E aí, quando eu entrei para designer de interiores, no curso teve alguma pincelada ali muito básica de Feng Shui, e já era algo que eu sabia, assim, muito basicamente lendo em revistas e tudo mais. E aí eu falei, eu vou querer me aprofundar nesse assunto quando eu terminar aqui o curso de designer, né? E foi exatamente o que eu fiz. E aí eu fui pesquisar, vi que existiam algumas escolas de Feng Shui, né? Uma que trabalha com a bússola, outra que trabalha com o Bagua, que é esse... Exato, eu ia te esse perguntar instrumento isso. de trabalho. E Porque aí... você vai ter que me explicar Sim. também isso, porque na minha realidade aqui, eu conheço só um Feng Shui. Sim. Eu li um livro há um tempo atrás, Uhum. mas os cristais é uma novidade. Sim, exatamente. E aí eu comecei, por ser designer, entender que os espaços são muito reduzidos hoje em dia, que para decorar sem nenhuma regra já fica até às vezes um pouco desafiador. Imagina tendo mais empecilhos, né? O móvel não pode ficar virado para lá, tal coisa para lá. Com a escola que utiliza o Bagua como instrumento de trabalho, eu entendi que com os cristais a gente conseguiria equilibrar aquelas curas daquele ambiente sem precisar de tanta movimentação e tanta mudança de projeto, né? Que é o terror dos arquitetos e designers. Certo. E aí eu falei, opa, é por esse caminho que eu tenho que ir. Comecei a seguir esse viés, fui estudar e me especializei nessa área, porque para mim faz também muito sentido, né? Cada cristal tem um porquê de ser aquele cristal, cada cristal tem a sua determinada energia. E é maravilhoso trabalhar com isso, né? Quem que não gosta de energia positiva? Exatamente. Você sabe que teve um tempo na minha vida que quando eu li esse livro de Feng Shui, falei, vou aplicar em tudo na minha casa. Aí eu não sei se eu estava certa ou se eu estava errada, mas eu lembro assim, a televisão tem energia negativa. Então, se você colocar uma pintinha, pintar um ponto vermelho, já melhora. Então, todo eletrônico na minha casa tinha uma pontinha vermelha. Banheiro, porta de banheiro, nunca deixar aberta. Hoje em dia eu já relaxei, não faço mais isso. Mas, assim, tinham coisas que... o Bagua. Eu coloquei Bagua nas portas de casa. Só que eu coloquei isso porque era bom, mas, na verdade, eu não sabia o que fazia. Qual era o benefício de colocar o Bagua nas portas de casa. E você pode falar pra gente isso e depois entrar nos cristais também. Sim, agora eu quero saber tudo de cristal. Esse Bagua, inclusive, ele é um Bagua igual ao que tem na porta da minha casa. Tá. Que eu, quando coloquei o de lá, era um outro que tinha, mas quando eu vi esse daqui pra vender, eu falei, nossa, esse é bem bonito, né? E assim, o Feng Shui tem a ver muito com essa história da prosperidade, do sucesso financeiro, né? E quando a gente olha, a gente tem uma sensação de riqueza, de algo assim, nobre, né? Por ver ele dourado e tudo mais. Eu falei, vou trocar pra esse. E aí, na hora, às vezes acontecem entrevistas, palestras e tal, e ele tem um tamanho bom também pra mostrar pras pessoas, né? Então, ele é exatamente igual ao que tem na minha casa. Qual que é a ideia do Bagua? Por que ter ele numa porta de entrada? Ele tem que sempre ser espelhado. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. Você diz espelhado, teu espelho Ele tem que ter o espelho no meio. Tem alguns modelos que ele inteiro é espelhado com as pinturas desses guás. Por cima do espelho, pode ser também, ele precisa ter um espelho, porque qual que é a ideia ali de proteção? A energia negativa, ela bate no espelho, ela nem entra na sua casa, ela já volta. Então a cura já começa da porta de casa. Entendi. Número 2 é tirar o sapatinho para entrar em casa, né? Porque aí também não coloca as energias negativas para dentro de casa. Mas em proteção com o instrumento, o Bagua é na porta. E costumo orientar os meus clientes a não colocar na porta, colocar acima, porque com o abre e fecha da porta ele pode cair, quebrar, tem espelho. Espelho quebrado também não traz uma energia bacana. E me diz uma coisa, se eu não tenho um Bagua, eu tô saindo um pouquinho do Feng Shui, mas eu tenho um espelho logo que eu entro, assim, não antes no hall de casa. Já adianta? Adianta com essa questão da energia negativa ser bloqueada, mas é ideal ter o Bagua também. Tá, é uma curiosidade isso. Porque o que acontece? A minha casa é uma casa que não dá pra ter o espelho de frente. Você abre já é um corredorzinho ali do hall, né? Então não tem como ter o espelho ali na frente pra ter essa energia bloqueada, né? Então o Bagua em cima com o espelho, ele já faz essa dupla correção. Tá, e a questão do espelho é uma coisa muito interessante também. A gente estava aqui conversando um pouco antes de iniciar o videocast sobre as técnicas de Feng Shui. E a Beth falou a respeito do espelho, que não pode ter espelho no quarto refletindo a pessoa dormindo. Sim. É uma coisa muito interessante. Mas o meu ponto não é esse, na verdade. A gente vê muitas casas com espelhos sim direcionados para a cama. Mas muitos hotéis têm. Isso influencia na energia daquele quarto, das pessoas que estão visitando aquele hotel? Então,
Sim, não tem como dizer que não, Tá. né? Porque tá sendo refletido ali um corpo dormindo e tudo mais. Mas o hotel é uma coisa que é passageira. Tá. Então, pronto, o hotel que tem espelho, a gente não precisa se preocupar. Não tem Tá tanto ótimo. problema. Eu Muito sempre bom. viajo com meu kit de cristais também, né? E oriento os meus clientes a fazerem o mesmo. Não desse tamanho, claro, cristais pequenininhos, mas pra onde quer que eu vá, eu levo. Tenho cristal no meu carro, tem cristal em tudo quanto é lugar. Então, é uma maneira também de você estar dando ali uma neutralizada, né? Mas cristal, o hotel, no caso, é uma coisa muito passageira, E né? um espelho no quarto que não esteja refletindo? Não tem problema. Não tem problema Não. nenhum. Não. O problema é refletir o corpo da pessoa dormindo na cama. Tá bom. Se não reflete, não tem problema. Tá ótimo. Agora vamos falar um pouquinho do Feng Shui com cristal. Uhum. Explica pra gente como que é essa técnica, como que você aplica as diferenças de cristais. Eu acredito que você faça um projeto antes, você estuda o ambiente, como que é? O cliente, quando ele me procura, ele sempre me manda também a planta da casa e eu peço um vídeo tour para eu poder entender o que o cliente usou ali de cores, como que tá essa disposição de móveis, se tem o espelho, se não tem. Eu tento ver num todo como que tá para eu poder montar um relatório e envio para ele essa consultoria com alguns áudios explicativos e tudo mais. Então, nesse momento que ele me manda a planta, eu aplico o baguá na planta. O que é o baguá? O baguá, ele é um mapa em formato octogonal que possui 9 áreas da nossa vida. São elas: trabalho, espiritualidade, família, sucesso, prosperidade, relacionamentos, criatividade, saúde e viagens. Tá? Então, essas 9 áreas, cada uma tem o seu respectivo cristal. Tá? Cada área dessa tem também uma cor, cada área dessa pertence também a um elemento. São essas áreas que São estão essas aqui? áreas, Tá. exatamente. Então, eu faço ali a aplicação correta do baguá, que cada caso é um caso, né? Eu preciso estudar a planta, ver certinho ali como que tá. Dependendo da situação, eu abro a bússola, dependendo não. Então, às vezes é bússola e baguá, às vezes é só baguá. E aí, aplicado o baguá, eu começo a separar ali e anotar aonde cada área está posicionada. Por exemplo, o quarto está nos relacionamentos, o banheiro está na família, a cozinha está na espiritualidade. E ali eu vou montando aquele relatório para aquele cliente. Uhum. Então, em determinado ambiente, você vai colocar tal cristal, porque ele pertence a esta área, ele traz determinada energia. E coloco também ali umas curas plus, que a gente chama, né? O Por que que são? cura plus, né? Como eu falei, cada área tem uma cor, cada área pertence a um elemento. Então, por exemplo, a cozinha caiu na espiritualidade. Vai colocar o cristalzinho azul, que tem a cor da espiritualidade, que tem energias de espiritualidade também neste cristal. Esse é um quartzo azul. Dependendo do cliente, porque a gente sempre faz ali uma anamnese antes, isso é comum com qualquer terapeuta holístico, né? Dependendo do que ele me relata, eu não coloco nem o quartzo azul, eu coloco a cianita azul, que é o cristal do Arcanjo Miguel. Então, ele vai dar uma aterrada ali mais nessa questão de sabedoria, de espiritualidade. Depende do que o cliente me relata de alguns desafios que está acontecendo Gente, com ele. a Beth tá falando outra língua pra mim, tá bom? Mas eu tô tentando seguir. Vamos lá, Beth. E aí, por ser uma área que tem a cor azul, eu falo, o que seriam agora, né, essas curas plus que a gente chama? Se você não sabe a cor que você vai colocar na sua cozinha, ter alguns pontos de azul seria bacana, porque ativam essa área e aterra ali ainda mais a energia de espiritualidade e Mas sabedoria. esses pontos de azul você diz com cristal. Com o cristal. Ah, Mas, tá. por exemplo, a casa do meu namorado, a cozinha dele caiu na área da espiritualidade. Eu pintei o teto de azul. Ah, pintar também, olha aí. Tem eu o ia cristal, perguntar isso. Tem o cristal, mas o teto é azul. E todo mundo fala. Todo mundo que entra no apartamento fala, nossa, que teto diferente e tal. É uma coisa que chama atenção. Aham. Então, assim, ele às vezes te guia até para a própria decoração. Entende? A área do sucesso, por exemplo, tem a cor Fantástico. vermelha. Tem a cor vermelha e pertence ao elemento fogo. Então, é um lugar legal para você acender velas, acender incensos, porque pertence ao elemento fogo. Tem a cor vermelha. Você consegue trabalhar ali com a decoração terracota, com a decoração vermelha, com essas linhas de cores que vão através do vermelho, né? Então, às vezes, até para o decorador, para o arquiteto, não sabe ali que cor que coloca, o cliente mesmo está na dúvida. Se é um cliente final que é aberto a esse estudo, ali mesmo você já consegue definir o que ficaria bacana. Sim.
também tem que tomar cuidado. Às vezes o sucesso cai no quarto de uma criança. Se colocar vermelho, a criança vai ficar super agitada. Não é um lugar que é muito bacana também de acender vela, porque tem criança. Então, tem esse estudo de uma forma muito minuciosa pra gente conseguir montar a consultoria para aquela determinada pessoa. A cura que vai pra você pode ser que não seja a cura que vá pra sua mãe, por exemplo. Tá, então, Beth, me diz uma coisa. Você também trabalha o Feng Shui, cristais e cores. Cristais, relacionado. Cores, aromas, plantas. Esses plans, vai uma listinha com várias coisas que tem a ver com aquela determinada área. Tá. Por exemplo, a espiritualidade, como a gente estava falando dela, né? Tem a cor azul, pertence ao elemento terra. Então, é um lugar muito bacana para você ter plantas, né? O aroma são aromas, assim, que tem cheirinho de brisa do mar, sabe? Então, às vezes, caiu no lavabo. Caramba, não sei que papel de parede eu coloco aqui. Já sabe que nuances de azul ali ficaria bacana, seria super favorecido. Que aromatizador de ambiente que eu coloco aqui? Não sei o que eu coloco. Se for para essas notas que levam a brisa do mar, uma coisa mais fresh, tem super a ver com essa área também. Gente, que bacana, hein? Plantas também, porque pertence ao elemento terra. Então, é muito legal, né? Você consegue ter ali, na verdade, um apanhado de curas que você consegue colocar em determinado ambiente, né? Muito, muito. E a prosperidade é verde. A prosperidade é roxa. Olha, errei. Tá vendo? Não entendo nada. A prosperidade é roxa? É ametista. É mesmo? Sempre achei que verde era prosperidade. Verde é família. Olha só. Que é essa daqui. Verde é família, e se a gente faz uma consultoria que é empresarial, por exemplo, escritório de advogado, uma clínica médica, aí é a área de jurídico, porque não é família. Tá. Então isso muda também de acordo, né? O baguá, existe um baguá para consultoria residencial e um baguá para consultoria comercial, mas é muito parecido. O que muda basicamente é a área da família, que no caso de consultoria comercial vai para jurídicos e lançamentos, e a área dos amigos, que é amigos e viagens, né? Que é a que tá com a hematita aqui. Então, a pessoa, na verdade, vê ali para onde que fica melhor ela colocar. Por exemplo, se é uma consultoria de Feng Shui que eu tô fazendo comercial, que é para uma agência de viagens, é bacana ela explorar essa área de viagens ao invés de amigos. Mas, às vezes, sei lá, é um escritório de advogado, é uma clínica médica. Os seus colaboradores acabam sendo seus amigos. Os seus clientes, os seus pacientes acabam também sendo seus amigos. Então, sei lá, ter, às vezes, um mural de fotos, um local ali com premiações que aquela pessoa recebeu, porque sempre é um momento de celebração, né? O lugar que você recebeu uma medalha de honra ao mérito, uma placa de alguma premiação de alguma coisa. Então, dependendo de como é o cliente, de qual setor que ele trabalha, ou se é para residência, a gente vai direcionando essas curas. Tá, então assim, para escolher realmente o cristal certo, a gente tem que fazer esse planejamento com o baguá. Sim, porque cada cristal tem a sua energia. Ótimo. Eu sempre ouvi falar que não é aconselhável, mas é assim, inevitável, banheiros no meio da casa. Porque no meio do baguá é a área da saúde. É exatamente por isso. E quase toda casa, apartamento tem o banheiro no meio da casa. 90% das consultorias que vem pra mim, o banheiro... A minha casa tá. E como que você resolve isso? Com cristais, né? A gente sempre coloca... Isso independente de consultoria, tá, gente? Pega a dica aí pra vocês. Banheiro sempre é bom ter um citrino amarelo, porque é o cristal que representa a área da saúde. Vão anotando, hein? Independente de fazer consultoria ou não, banheiro é bom ter. Tanto que é comum ter mais de um banheiro na casa, e algum banheiro, eventualmente, não está na área da saúde. Mas é banheiro, então a gente cura também desta forma. Tá. Então, um citrino amarelo e uma ametista, porque é o cristal da prosperidade. Por que os dois? Porque o banheiro tem ralo e o banheiro tem descarga. Então, saúde e prosperidade costumam ir embora pelo ralo e pela descarga. Então, por isso que é bacana também, além de ter os cristais, manter sempre os ralos fechados, a tampa do vaso sanitário abaixada e a porta do banheiro fechada. Isso eu faço. Porque é uma evasão ali de saúde e prosperidade também, né? Plantinha natural em banheiro também é muito bacana, além dos cristais. Então você pode deixar, por exemplo, posso pegar? Pode, claro. Você deixa o cristal, pode ser como decorativo mesmo também. Eu adoro cristal ali à mostra. Adoro. E gosto muito mais, você pode perceber aqui também por todos que tem, né? A maioria deles são no formato bruto. Um ou outro aqui tá rolado, né? Eu gosto de cristal assim, com uma cara bem bruxônica, eu brinco, né?
Eu acho super legal. Então, entrar para as decorações e ficar ali à mostra, para mim não tem problema nenhum. Tem gente que não gosta, né? Leva para um cunho mais religioso, sei lá, sogra. É mesmo, tem. eu não passa na minha Eu tive uma cabeça isso cliente sobre que cristal. falou, olha, eu queria fazer, mas eu queria algo super discreto, sem ficar nada à mostra, porque a minha sogra é evangélica, pode levar por um outro lado, não gostar, sem problemas. Ela foi uma cliente que eu tive sorte ainda, que eu peguei no momento da obra, então eu trabalhei junto com a arquiteta. Todos os cristais estão dentro de espelho de tomada, no gesso. Eu ia te perguntar isso, tá tudo dos escondido. espelhos de tomada. Pode colocar. Já é o segundo ano que eu faço Casa Cor Rio de Janeiro. Esse último, que acabou ontem, inclusive, a Casa Cor Rio, né? Eu fiz numa brinquedoteca. Não podia, de forma alguma, ficar os cristais ali à mostra, né? Tudo escondido, em gesso, atrás, embaixo da piscina de bolinha, em lugar que criança não poderia pegar. Ninguém fala. Que legal. Agora, vamos lá. Então, este aqui... Repete, que eu não lembro. Essa é a ametista. Ametista, Ela tá? é da prosperidade. Prosperidade. Isso. Citrino. Saúde. Saúde. Uhum. Citrino não é prosperidade também, não? Depende, porque muita gente chama o citrino de ametistrino. Por quê? Na verdade, se você olhar bem, ele é uma ametista queimada. Significa que não é um citrino? Porque tem o citrino puro mesmo, que ele é bem mais amarelo. Mas eu acho que tudo vai da nossa intenção. Sim. Né? Então, e até é difícil, você tem uma certa dificuldade de encontrar o citrino mesmo, né? Ele é um amarelo assim, quase que indo para um amarronzado. Então, depende da nossa intenção. Na hora que a gente posiciona o cristal ali, ele antes foi curado. Eu peço sempre para dar uma energizada na água do mar, ou colocar com uma aguinha de sal grosso, deixar ali pegando a luz da lua e a luz do sol. Então, tudo depende da nossa intenção. Sem dúvida. Agora, vamos lá. Este aqui, qual que é mesmo? Essa é a esmeralda. Ele é um cristal verde que a gente usa na área da saúde. Às vezes usa também a ágata musgo, às vezes o quartzo verde. É o que falo. Isso tudo o que vai definir vai ser essa anamnese que eu vou fazer com o meu cliente antes de montar a consultoria dele, né? É que aqui eu trouxe um de cada cor para representar cada área. Lógico. Este aqui? Esse é o quartzo rosa. Quartzo rosa da área dos relacionamentos. Uma dica também para vocês que não fizeram a consultoria comigo ainda. Quarto de casal, independente da área que esteja no Feng Shui, não fez a consultoria, mas quer colocar o cristal hoje. 2 quartzo rosa, porque representa a dualidade, o amor, né? E não só... Juntos ou não? Juntos. E não só a duplinha de quartzo rosa. Tudo que tiver neste quarto tem que ser em duplicidade. Quarto de casal, ou 2 almofadas, almofadinha de rim não é a única ali no meio, 2, tem poltrona 2, mesinha de cabeceira 2, tudo. 2 TVs. Não, TV no quarto já não é muito legal, né? Mas dá pra ter, não vou ser hipócrita, a consultora tem também, mas é uma TV que tá curada, né? Atrás tá com um gráfico ali do escape, né? Que é um gráfico de radiestesia, que neutraliza a energia das ondas nocivas ali à nossa saúde, né? Olha, eu vou colocar uma na minha, porque isso sempre me preocupou também. Eu te mando também. pelo WhatsApp, eu tenho tudo isso em PDF. Maravilhoso. Eu vou te mandar, só imprime e gruda. Ótimo. Este aqui? Essa é a hematita, a gente usa na área dos amigos e viagens, porque pertence ao elemento metal, e ela parece um metalzinho, ela é linda. Né? Sim. Aqui já foi. Essa é a turmalina negra, parece um carvãozinho. Esse cristal é poderosíssimo, ele inibe as energias negativas. Outro cristal também que vocês que não fizeram consultoria podem providenciar e colocar na porta de entrada por dentro da casa. Na porta de entrada por dentro? Por dentro. Pode deixar no chão mesmo, o meu inclusive fica, como eu disse, eu amo cristalzinho espalhado, até os cachorrinhos da minha casa estão acostumados, não mexem mais. Se tem bichinho, pet que mexe, coloca em algum potinho de vidro ou de porcelana, de plástico não. E ele é um catalisador excelente de energia negativa. Então, baguar na porta de entrada com a turmalina já ali na entradinha, assim, a energia negativa tá não vai entrar de forma né? alguma. Sua casa tá selada, você tá selada. Esse é o quartzo leitoso, que a gente chama, mas pode ser usado também o quartzo transparente, né? Que ele é utilizado na área da criatividade. Olha. Que a área da criatividade, ele tem a cor branca. E, na verdade, o branco é a junção de todas as cores. Tanto que quando a gente monta a consultoria de Feng Shui, esse local da casa da pessoa que está posicionado na área da criatividade é um local que eu sempre peço para colocar desenho de criança, alguma decoração que seja muito colorida. Mulher que sonha em engravidar e tem dificuldade, essa é uma área que precisa de muita atenção, ela necessita ser bastante trabalhada para poder auxiliar. Espera um pouquinho, vamos voltar agora aqui. A gente está falando de criatividade, aí a mulher que sonha em ficar grávida
Porque leva muito ao lúdico, né? Tem muito a ver com essa questão da energia infantil. Tá, então entendi. Olha só. Trabalhar bastante essa área ajuda muito pra mulher que tem dificuldade em engravidar em conseguir. Inclusive quem não quer, né? Às vezes cai criatividade no quarto do casal. Eu falo, cuidado se não quer mais filho. Porque tá tudo indicando aqui a ter mais. E essa maravilhosa? E essa que é uma das minhas preferidas. Parece uma bolinha de purpurina, né? O nome dela é pirita. Uhum. Ela pode ser usada em 2 âmbitos aqui. Aqui ela tá representando a área do sucesso. Porque é uma pedra que, assim, tem tudo a ver com a prosperidade financeira. Então, ela pode ser utilizada tanto na área do sucesso quanto na área da prosperidade com a ametista. Esse é um cristal, inclusive, que a gente toma muito cuidado de não colocar ele no banheiro. Por isso que tem 2. Às vezes é ametista, às vezes é pirita. E por quê? Porque ele é um cristal que representa a prosperidade. Então, colocar ele no banheiro não é muito bacana. Porque vai sugar a prosperidade. Exatamente. Já a ametista, ela neutraliza. É um cristal de prosperidade também. Mas a pirita, ela faz exatamente isso que você falou. Olha. Ela vai contra a cura. Então, ela no banheiro não funciona legal por conta do ralo e da descarga. Já a ametista, não. E me diz uma coisa, Beth, aqueles cristais pontiagudos... Não tem nenhuma contraindicação? Nenhuma. Inclusive, eu tenho uma ametista lindíssima com ponta que era desse meu avô. Tá comigo até hoje e é um cristal, assim, que eu adoro. Ele tá no meu quarto. Que eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Eu acho. Maravilhoso. Bom, eu adoro cristal. Eu acho, assim, são pedras maravilhosas que a gente realmente devia usar na casa, mas usar com sabedoria, onde colocar, né? Porque senão pode acontecer da energia que você quer positiva virar totalmente negativa. E ninguém quer isso. Beth, a gente tá encerrando, infelizmente. É uma pena, né? Porque é um assunto tão interessante, tem tanta coisa para falar, mas eu acho que já deu para dar uma ideia do que é o Feng Shui com cristais, o que ele proporciona para as pessoas e para a casa das pessoas. E você pode deixar para a gente também o seu contato. Gente, fazer uma consultoria com a Beth, imagina que bacana, ela faz consultoria online. Então, eu vou fazer, viu, Beth? Então, gente, ela vai falar pra gente o contato dela, o Instagram, como que vocês podem encontrá-la. O meu Instagram é Beth, com TH, né? Macedo.fengshui. E lá vocês conseguem me contatar, pegar o orçamento. Lá tem muitos vídeos e muitas dicas também de curas que você pode usar mesmo sem a consultoria. E lá tem o meu contato, tem tudo certinho. Direto no Instagram. Sim. Tá. Você tem mais uma dica para deixar para quem tá assistindo a gente? Agora é o momento de... Então, entrar em casa sem sapatos, eu acho que é um método, assim, dos orientais que a gente deveria levar para a vida. Na pandemia, a gente utilizou muito disso, né? E eu percebo que já não estão utilizando tanto mais. Claro que aqui o viés da nossa conversa é energético, mas pensa nisso material, nisso físico. Sim. Né? A casa, ela se mantém, inclusive, mais limpa, né? Por mais tempo, se você entra sem sapato dentro de casa, né? Às vezes, criancinha que tá engatinhando, coloca a mãozinha ali, põe a mãozinha na boca. Você veio da rua, você não sabe. Você pisou em urina de rato, de cachorro, entendeu? Então, exatamente. Tem clientes meus que levam tão a sério que deixam uma cestinha na entrada de casa com propé, para prestador de serviço poder colocar, e chinelinhos para as visitas. Não, levam isso eu a acho sério, real mesmo. Isso eu acho muito certo mesmo. Então, eu percebo até na minha rede mesmo ali de pessoas que são mais próximas a mim, né? De família, amigos e tudo mais. Não é um hábito que todo mundo costuma usar. Eu acho que deveria continuar. Esse é um dos pontos, assim, que eu acho que deveria ficar, assim, a gente tinha que seguir a risca. Aprendemos isso na pandemia e, infelizmente, paramos de utilizar, né? Maravilha. Eu acho que teria. E outra dica muito legal também é a proteção da cabeça ao dormir, né? As camas terem cabeceira de cama. Isso não também ser eu só acho bem legal de falar. O box. Sim. Tá. A cabeceira é uma proteção ali pra cabeça, na verdade, que é o começo do nosso corpo, né? Antes de terminar, eu tenho também mais uma pergunta para Beth. A questão do espelho na cozinha. Eu sempre ouvi falar que o espelho é onde a gente alimenta, onde prepara a comida, gente. Eu não tô sabendo falar, hein? Onde a gente prepara a nossa comida, ele traz prosperidade, ele traz mais... O que acontece? O sucesso é a área do baguá que pertence ao elemento fogo. Então, ter um espelho atrás do fogão
duplica essa energia de sucesso financeiro da casa. A minha casa tem um espelho deste tamanho atrás do fogão. E fica bem bacana também, Fica né? bem Decorativamente bacana. fica Quando lindo. eu pego projetos com arquitetos ou designers que ainda está em andamento, é batata. Todo mundo coloca a roda banca inteira ali de espelho e fica maravilhoso. Fica. Quando eu já pego casas, apartamentos que já foram entregues e precisam decorar, eles colocam o espelho ali atrás de modo estratégico. Que também não fica feio. O meu é um espelho orgânico, por exemplo. Tá. Ficou super legal. Mas é comum colocarem, quando está no projeto ainda, e colocam um espelho gigantesco. Às vezes, se é um fogão que está numa ilha, põe a coifa espelhada, porque aí pega o Mas na sala de cima. jantar também é bacana a gente ter um espelho para refletir? Assim, decorativamente fica legal e energeticamente é bacana também, porque com o espelho ali você consegue ver tudo num todo, né? As pessoas que estão de costas conseguem ver o outro lado e tudo mais. Então, pra essa energia fluir melhor, é legal por conta disso. Agora, como cura do Feng Shui mesmo, o da cozinha, ele entra como cura. Todas as minhas consultorias vão essa dica de colocar o espelho atrás do fogão. Viu, gente? Fica a dica aí pra vocês. Espelho na cozinha atrás do fogão. Sim. Uau, que isso? Né? Muita gente vai falar, não gosto, mas faz bem. Ficamos por aqui com mais um Arrumando a Casa. Foi um papo delicioso que a gente teve com a Beth, falando sobre Feng Shui de cristais. Olha que novidade para quem não conhecia. Eu conhecia há pouco. E eu agradeço para quem está assistindo a gente e não deixe de seguir a nossa página no Instagram, Arrumando a Casa _videocast, o nosso YouTube, Suzana Dami, também a minha página, né, no Instagram, Suzana Dami _staging. E, gente, ficamos por aqui mais um dia gravando nos estúdios da WorldCom, a melhor... O que, gente? Agência de publicidade da Baixada Santista. Tchau, gente. Até o próximo.